Marvel Legends entrou em sua era moderna. Vamos dar uma olhada em todas as figuras produzidas em 2014. E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para a história dos quadrinhos, action figures e nossa análise de todas as figuras Marvel Legends já lançadas. 2014 parece ser o alicerce da linha moderna da Marvel Legends. As coleções incluem figuras tanto do MCU quanto do universo dos quadrinhos. A embalagem se tornou o padrão que será usado pela próxima década. E exclusivos de varejistas, como as figuras da Walgreens e os exclusivos especiais da San Diego Comic Con, agora fazem parte da linha. Novos moldes foram introduzidos, mantendo uma articulação superior sem sacrificar a escultura. Embora muitos avanços ainda estejam por vir, muitas dessas figuras permanecem nas prateleiras dos colecionadores até hoje. Então vamos começar com a maior coleção do ano, uma com um tema distinto do Capitão América, a coleção Mandroid Build-A-Figure. Vamos começar olhando para o Capitão América Marvel Now. Sabe, acho que a corrente contínua meio que reiniciou sua continuidade com o novo 52 e lançou vários títulos novos com novos números 1, e a Marvel pensou: ei, vamos só copiar isso. E então sabe tudo isso. Não foi completamente descartado, mas surgiram títulos totalmente novos e eles tentaram dar visuais modernizados para personagens clássicos. Vamos ver vários desses neste vídeo, começando, é claro, com o Capitão América. Agora ele tem um visual mais parecido com o que ele tinha nos filmes, mas também fortemente influenciado pelo design dele nos quadrinhos Ultimate, um visual mais blindado. Ele tem meio que o cinto ali. Em vez das luvas, é mais como um traje tático com, você sabe, placas de armadura. Você sabe, as botas perderam aquele estilo de aventureiro, aquelas abas dobradas, sabe? Ainda é o Capitão América. Ainda mantém uma boa parte do design original dos anos 1940, criado por Joe Simon e Jack Kirby. Eu sei que eles pintaram as asas, mas ele não fica estranho sem as asas dele? Nunca gostei do visual do Capitão América com capacete sem asas, pelo menos não nas versões dos quadrinhos. No geral, porém, quero dizer, é uma boa representação de, sabe, tentar demais refazer os quadrinhos. Eu visto as roupas do seu avô, eu estou incrível. Estou usando esse casaco reutilizado da loja Duck Thrift Shop ali na esquina. É isso mesmo, aqui estamos nós de novo com o mesmo sobretudo que já vimos antes no Nick Fury, no Justiceiro, no Phantom X. Acho que é basicamente só uma repintura direta de todas essas figuras, mas com uma cabeça nova e moderna do Caveira Vermelha. E olha, se vocês vão simplesmente reutilizar tudo isso, pelo menos nos deem algo bom aqui em cima. E eu diria que eles conseguiram. Esse Caveira Vermelha está bem sinistro. Eu realmente gostei, até mesmo do detalhamento da escultura, tipo onde seriam os buracos das orelhas dele. Agora estamos entrando na era moderna da Marvel Legends, e você começa a perceber uma melhora real na qualidade da escultura. Agora, de novo, o corpo é limitado, simplesmente não dá para fazer muita coisa. Esse sobretudo de plástico duro impede a maior parte da articulação, mas eu meio que perdoo isso por causa de como a cabeça ficou legal. E agora entramos na era do Buck Cap. O corpo do Buck Cap como base para figuras masculinas de tamanho médio foi introduzido há algumas coleções atrás. Agora começamos a ver esse corpo sendo usado em quase todos os lugares, especialmente na incrível figura moderna do Barão Zemo. Zemo já teve vários visuais ao longo dos anos e a Hasbro já lançou quase todos. Esse lembra o período do Marvel Now, com essa faixa aqui. Eu particularmente gosto dos Zs dourados com letras nos coldres dele ali. Isso é bem legal. Mas o Zemo é realmente sobre acertar a cabeça e essa máscara. Acho que eles fizeram um trabalho excepcional aqui. De novo, você não vai me ouvir reclamando. Eu gosto do corpo do Buck Cap. Eu achei que era realmente ótimo pra época. Achei que era perfeito para tantos desses personagens diferentes e funcionou muito bem. E eu fiquei feliz em ver que essa coleção realmente focou em completar a galeria de vilões do Capitão. Muitos vilões. Você tem o Capitão, mas aí você começa a ter muitos vilões dos quadrinhos. E isso começou com o Caveira Vermelha e continuou até esse Zemo moderno. Esse também foi um período em que as vozes dos fãs começaram a ser ouvidas. E isso fica ainda mais evidente quando nos dão personagens para montar exércitos, como esses dois capangas da Hydra. De novo, você tem o corpo do Buck Capitão, um bom corpo base padrão, coloca alguns acessórios, dá uma cabeça genérica de capanga da Hydra bem legal, e pronto, você tem uma figura que as pessoas vão querer colecionar várias, e eu com certeza fiz isso. Agora você acaba com um monte de peças sobressalentes de Build-A-Figure, e não tem nada de incrivelmente espetacular nesse cara, mas também não precisa ter. Ele vai ficar empilhado no fundo da sua exposição da Hydra.
E eu acho que isso é outra coisa onde você começa a perceber que a equipe da Hasbro entende o que está acontecendo no mercado de colecionadores adultos, que a fotografia de brinquedos está se tornando uma tendência. Você precisa de Stormtroopers, de figuras assim para montar exércitos e fazer isso acontecer. E está começando agora com esse capanga da Hydra e depois seguindo direto para o soldado da MA. Tem um pouco mais acontecendo com esse cara. Tenho certeza de que algumas dessas peças são reaproveitadas. Não tenho certeza exatamente de onde, mas com certeza provavelmente foram. Mas você não acha incrível esse esquema de cores amarelo e preto e esse capacete clássico tipo apicultor que ele está usando? Sabe, esses caras são meio que propositalmente engraçados, né? Quero dizer, mesmo sendo uma versão relativamente moderna, ele tem armas modernas, o coldre e tal aqui. Isso é um baita retorno àquela vibe dos anos 60 da Marvel, tipo as histórias do Staranko com essa Guild e agentes desse tipo. E isso grita Kirby pra mim, do jeito que essas linhas aparecem ali. Então é meio legal que eles colocaram, sabe, um pouco desse clima Kirby dos anos 60 nisso. Mas de novo, esse é um daqueles em que eu acabei ficando com um monte desses caras porque eles ficam muito legais, empilhados como um exército sem nome e sem rosto. Outra maneira pela qual vemos essa linha representando o futuro da Marvel Legends foi a inclusão de figuras de filmes, especialmente quando o filme realmente merecia figuras. Como Soldado Invernal, um dos melhores filmes do MCU de todos os tempos, mas talvez não um que tivesse personagens suficientes no estilo de figuras de ação para justificar uma linha própria. Tivemos 3 figuras do Soldado Invernal nessa linha, começando com Steve Rogers, o Capitão América. E ele está usando aquele tipo de uniforme que nos quadrinhos era mais parecido com o traje do escudo do Steve. É obviamente diferente do clássico Capitão América vermelho, branco e azul. Ele tem os motivos do traje, então ainda é familiar o suficiente. O visual com capacete funciona melhor em live action do que nos quadrinhos. Você tem o escudo repintado, mas este é definitivamente um Steve Soldado Invernal. Agora, isso foi antes dos dias da tecnologia de rosto, sabe? Quando eles podiam escanear e conseguir semelhanças incrivelmente precisas do ator. Então, essa é uma versão bem genérica. Eu não sei se realmente lembra um Chris. Acho que não se parece com ele, mas é um pouco mais sem graça. Mas quero dizer, sabe? É bem legal. E ele veio com amigos como Natasha Romanoff, a Viúva Negra. Novamente, versão do Soldado Invernal, acho que bem fiel ao visual dela nos filmes. Ela tem armas, acho que vem, não sei se elas saem ou não. Provavelmente essas não saem. Acho que ela veio com algumas como acessório. Quando vemos esse molde de cabeça, ainda está no início, com a semelhança e outros aspectos evoluindo. Então, isso parece muito mais com uma figura da Viúva Negra de desenho animado ou quadrinhos do que realmente parece com a Scarlett Johansson. Acho que pensei isso na época, talvez nem percebi que era uma figura do filme. Ótima pintura, o logo do escudo ficou muito bom. Quero dizer, no geral está muito bom, mas ainda estamos nos estágios iniciais disso. Claramente, o melhor deles é o próprio Soldado Invernal. Sem dúvida, essa é uma ferramenta nova para isso, quero dizer, especialmente o braço robótico e aquela linda estrela vermelha. Esse visual, o jeito que parece um tipo de material de couro, mas ele também tem suas armas e todos os detalhes em toda essa peça. Ainda mantém uma articulação muito boa em toda a peça, sabe? Aquela articulação padrão de Marvel Legends. Gosto muito desse rosto mascarado porque foi uma revelação bem importante. Não foi uma grande revelação para nós no cinema, mas sim para Steve descobrir que o Soldado Invernal era o Buck. Parecia que dava para sentir o coração dele despencando. Foi muito legal. Na minha opinião, Soldado Invernal é um dos melhores filmes do universo cinematográfico Marvel. Provavelmente por isso, os irmãos Russo comandaram até Ultimato. Mas é interessante ter 3 versões do Soldado Invernal nesse conjunto. Como a Marvel havia deixado de lado as figuras de 15 centímetros no lançamento do primeiro filme do Capitão América, há uma referência ao Capitão América de O Primeiro Vingador. Então isso é para representar mais ou menos o visual dele no final do filme. Novamente, eu acho que é um visual muito bem combinado do traje original do Capitão América, do jeito que o uniforme dos Supremos incorporou mais aquele visual militar no capacete, e também algo que realmente funcionaria na tela. Não se trata de grande semelhança facial. Quero dizer, isso é bem sem graça, e nada disso é muito especial. Mas você está vendo como a Hasbro está usando essas coleções para incorporar tudo o que está acontecendo com a Marvel. Sabe, acho que muita gente provavelmente pensou que os Vingadores era meio que um truque só. E que, sabe, aquela modinha do MCU ia acabar passando. Foi aí que as coisas realmente começaram a esquentar, e o Build-A-Figure dessa coleção enorme é esse Mandroid blindado gigante.
Agora eu voltei e dei uma olhada em algumas literaturas. Pesquisei nos quadrinhos para ver qual versão do Mandroid da SHIELD era essa. E na verdade não é nenhuma. Acho que reutilizaram várias peças do Build-A-Figure do Monge de Ferro e só colocaram um logo enorme da SHIELD. Na maioria das vezes nos quadrinhos, os Mandroids da SHIELD eram amarelos ou dourados, mas como peça de exposição, como algo para ter no fundo de uma cena da SHIELD, da Hydra, ou sabe, numa exibição de luta contra a IMA, ele tem um bom peso, fica bonito. Quero dizer, ele até lembra alguns dos drones da SHIELD que a gente já viu, mas com certeza não é fiel aos quadrinhos. Mas com aquele logo enorme da SHIELD, essas armas diferentes, blasters, facas, unidades de energia e todo esse tipo de coisa, ele tem pés enormes com foguetes legais. Eu não sei, ainda acho bem legal. Passar de uma linha de quadrinhos com algumas figuras do MCU para uma linha construída em torno do lançamento de um filme. Temos a linha Build-A-Figure do Groot. No último segmento, mencionei como o MCU mostrava ser mais que um truque. E na minha opinião, o momento em que tudo mudou foi com Guardiões da Galáxia, porque esse era um filme em que absolutamente ninguém do público conhecia esses personagens. E até eu mesmo, como um leitor assíduo de quadrinhos, nunca tinha dado mais do que uma atenção passageira aos Guardiões da Galáxia. Então, quando esse filme foi lançado e se tornou o sucesso absoluto que foi, você sabia que o MCU não iria acabar. Não era só, juntamos os Vingadores, ganhamos um dinheiro e agora vamos voltar a assistir comédias românticas? De jeito nenhum, cara. Guardiões mudou tudo. E essa leva inclui o elenco principal de Guardiões da Galáxia. E você já pode ver que há uma certa melhora em relação àquelas figuras do Capitão América, o Soldado Invernal. Olha como a semelhança facial do Senhor das Estrelas está muito melhor aqui. Ele tem todos os detalhes, tem várias aplicações de pintura. Este é um casaco novo, então não precisamos voltar ao brechó. Ele tem detalhes únicos. Ele tem a bolsa dele, veio com as armas, mas também veio com a cabeça mascarada alternativa, que eu acho que também ficou muito boa. Gosto da escultura e do acabamento da pintura no cabelo. As figuras do MCU parecem receber mais atenção. Eu adoraria saber como eram os números de vendas, especialmente naquela época em que isso estava se tornando muito mais popular, para ver se eram realmente essas figuras que lideravam as vendas da linha, justificando tanto investimento nelas. Gamora, você sabe, não é um sucesso absoluto. Duvido que Zoe Saldana gostaria de mostrar essa semelhança facial para qualquer membro da família dela, mas ainda assim é uma figura legal. Uma das coisas que eu acho particularmente legal nisso é a pintura metálica azul. Você pode ver como ela realmente brilha, e sabe, o detalhe intricado disso fica muito bom. Figuras femininas são difíceis, sabe, eles usam cotovelos com articulação simples, porque é realmente difícil colocar muita articulação nesses braços finos. A Marvel certamente encontrou uma maneira muito melhor de fazer isso agora, mas naquela época isso provavelmente era o melhor que você podia conseguir. O degradê do cabelo dela, assim como no filme, é um toque bem legal. Quero dizer, essa é uma figura nota B-, mas está dentro do esperado, de acordo com a época. A figura do Drax estava definitivamente melhor e espero que isso fique claro na câmera. As tatuagens dele são em relevo, então não são apenas pintadas. Na verdade, todos os detalhes das tatuagens foram esculpidos. Não consigo imaginar o quão desafiador foi fazer isso, porque acho que ainda estamos numa época em que muita coisa é esculpida à mão. Não é tudo criado digitalmente. E o fato de eles terem conseguido pintar perfeitamente essas tatuagens em relevo, isso é muito legal. Acho que é uma cabeça sólida do Drax, parece bastante com ele. Bom, corpo robusto e maior, então ele claramente se destaca do Senhor das Estrelas e dos outros personagens. Muito bem feito, o Rocket é bem divertido. Quero dizer, ele definitivamente se parece com a versão do Rocket do filme. E acontece que essa não foi a única figura do Rocket Raccoon que a Hasbro produziu naquele ano. Esse foi, na verdade, o segundo ano em que eles tiveram figuras exclusivas, que vinham com a assinatura online da Marvel Unlimited para quadrinhos. E eles deram uma versão em quadrinhos do Rocket para os assinantes. Infelizmente, eu não tenho essa. É basicamente só uma repintura de versões que já tivemos antes, mas vamos ver isso como um brinde anual daqui para frente. A figura em si é obviamente bem pequena, por isso ela tem articulação limitada. Então, para te dar um pouco mais pelo seu dinheiro, eles colocaram a arma gigante do Mahisse que os Guardiões usaram para tentar derrotar o Ronin. E ela é realmente bem esculpida, bem detalhada, tem várias aplicações de pintura. Eu acho bem legal um acessório desses vir com as figuras, e como eu disse, te dá um pouco mais de valor pelo que você está recebendo. Vamos continuar vendo o corpo do Groot ser usado repetidamente a cada novo lançamento da figura?
Mas para uma primeira tentativa, está ótimo. Tem bastante detalhe esculpido, uma pintura com um sombreamento bem legal, só para ele não ficar só aquele marrom sobre marrom. Mas eu tenho que dizer, esses são alguns dos olhos mais tristes que eu já vi em uma figura de ação. Quer dizer, olha, o Groot não é exatamente o mais animado da festa, mas poxa vida. Preciso colocar esse cara em algum remédio, isso parece muito triste. Ele é bem alto, está na escala dos outros Guardiões, e para um Build-A-Figure está bem legal. Os Guardiões da Galáxia foram muito bons, mas para mim, os destaques dessa coleção foram as duas figuras inspiradas em quadrinhos, começando com este Homem de Ferro armadura Mark 45. Nossa, isso parece muito legal. Isso deveria ter sido lançado por volta de 2013 como parte do Marvel Now, meio que refazendo e renovando todo mundo. Acredito que essa armadura foi desenhada pelo artista Steve McNiven, que foi o artista da saga Guerra Civil da Marvel, e realmente um dos melhores artistas da área. O Homem de Ferro usou essa armadura quando Brian Michael Bendis assumiu os Guardiões da Galáxia nos quadrinhos e enviou o herói ao espaço com a equipe. Então muitas vezes você vai ver essa armadura sendo chamada de armadura espacial dele, mas pra mim ela tem quase um toque bem japonês, sabe? Tem algo no jeito que essas ombreiras ficam levantadas. Algo nessa máscara lembra quase o visual dos guerreiros Shogun, com esse centro quase em forma de estrela aqui. Mas o vermelho e dourado, o uso do plástico perolado para tentar compensar um pouco daquele brilho metálico. Sempre achei esse um design único do Homem de Ferro. É moderno, mas ainda tem toques clássicos suficientes. É realmente um dos meus favoritos. Mas pra mim, a melhor figura dessa coleção foi o Nova Prime, Richard Rider. Esse era o visual do Rider como Nova durante a saga Aniquilação, quando ele basicamente assumiu os poderes de toda a Tropa Nova e se tornou o Nova Prime, essencialmente. Uma escolha realmente excelente. Adoro o azul metálico e o jeito que ele brilha junto com o dourado. E é um dourado bonito também. Tipo, é um dourado realmente brilhante. E aí esses tipos de não são reatores Arc, mas são como explosões de energia nesse azul mais claro. Uau, ficou muito bom mesmo. Tem bastante do Nova Clássico aqui para ele parecer o personagem, mas também representa de forma única aquela história específica dos quadrinhos. Muito fiel aos quadrinhos. Simplesmente incrível. Sabe, os feixes, ele tem essas mãos fechadas. Ele tem tipo um corpo mais magro, mas mesmo assim, ele parece forte. E esses ombros estão incríveis. Esse é um ótimo design e uma figura realmente bem feita pela Marvel Legends. Se está curtindo a história da Marvel Legends, curta o vídeo e compartilhe com amigos. Esses passos simples colocam o vídeo diante de colecionadores tão apaixonados pelo hobby quanto nós. E se inscreva no Carbon Scoring porque estamos trazendo conteúdo de qualidade como esse toda semana. Vocês vão me odiar por isso, mas em 2014 eu não fazia ideia de que estaria fazendo vídeos para o YouTube e tentando montar a história definitiva dos Marvel Legends 12 anos depois. Então eu simplesmente deixava meus filhos brincarem com os bonecos de ação, sabe? Se eles demonstravam interesse em algo que eu também gostava, eu achava isso ótimo. E durante a Covid, quando todo mundo estava limpando a casa, eu encontrei isso atrás da cama do meu filho, sem cabeça. Este é o Cíclope do volume 3 de X-Men, Surpreendentes, que foi lançado em 2013. É o visual dos quadrinhos para a versão Marvel Now dele. E o triste é que a cabeça é a melhor parte desse traje, porque em vez de só o raio óptico tradicional, tem esse design maneiro em forma de X atravessando a cabeça. É um visual muito legal. E eu revirei minha casa tentando encontrar onde está aquela cabeça. Provavelmente está em algum saco de aspirador de pó por aí. Então, por enquanto, você vai ter que se contentar. Talvez eu só pinte um X vermelho ali na articulação e pronto. Mas essa vai ser meio que a leva sem cabeça enquanto a gente continua. Essa leva de figuras foi exclusiva da Toys R Us. E por causa disso, ela realmente não foi distribuída do mesmo jeito que tantas outras levas são. Então, muitas dessas figuras ainda mantêm seu valor, especialmente essa Tempestade, porque essa foi a única vez que tivemos a Tempestade com o visual dela do X-Force dos quadrinhos de 2013. E uma das coisas que eu adoro nessa figura da Tempestade é que ela incorpora vários dos visuais diferentes que a Tempestade teve ao longo dos anos. Você tem meio que a capa Wind Rider, aquela capa dividida que ela usava no visual original quando entrou nos X-Men. Ela tem o contorno dourado, isso é muito legal. Você também tem meio que o visual branco do Jim Lee. Você sabe, Jim Lee deixou o traje da Tempestade branco, então você tem tipo um motivo em X aqui no meio, de novo com o dourado espelhando a capa dela. Acho que isso é um toque artístico muito legal.
Mas aí você combina isso com a Tempestade do Moicano dos anos 80, porque as outras duas variantes tinham um cabelo branco longo e esvoaçante. Agora você tem esse moicano incrivelmente exagerado para a nossa Tempestade. Então sabe, é clássico e moderno e traz elementos de diferentes épocas. E é simplesmente uma figura muito incrível. E eu sou sortudo por ter essa aqui. É, segundo verso igual ao primeiro. Acho que ainda tenho essa cabeça do Magneto guardada. Quando eu estava montando minha exposição de vilões dos X-Men, eu estava tentando escolher qual figura do Magneto colocar em destaque, bem na frente. E acho que escolhi uma que é muito parecida com essa aqui. Uma das coisas que eu mais gosto nela é o jeito que a capa se levanta dos ombros. Você tem parafusos, colarinho parafusado, mas ele não fica só nos ombros dele. Tem muito mais vida nisso. Claro, você sabe, plástico duro. Então não dá. Você não vai conseguir nenhum tipo de mobilidade com isso. Uma coisa que eu lembro sobre essa cabeça é que ela tinha uma aparência muito mais cartunesca. De novo, ela não tinha uma escultura facial tão boa ou precisa. Parecia mais um brinquedo. Acho que eu testava diferentes cabeças do Magneto ao montar aquela exposição. E acho que essa aqui simplesmente não voltou para o lugar. Mas, ou eu posso simplesmente culpar meu filho. De qualquer forma, qualquer uma serve. Ah, sim. Essa era a figura principal dessa coleção. Este é o Strife. Agora, Strife como personagem, se você pensar no significado da palavra Strife, conflito, é uma descrição bem adequada para ele, porque Strife é um clone maligno e insano do Cable que foi criado pelo Senhor Sinistro e depois criado pelo Apocalipse. Então, se isso não define o que é o Strife, eu não sei o que define. Isso aqui é tão Rob Liefeld. Quero dizer, é tudo tão exagerado, super psicótico. Anos 90, tem espinhos aqui, espinhos ali. Ele tem tipo aqueles espinhos do Batman saindo das botas dele. A máscara dele parece que são 4 máscaras diferentes empilhadas uma em cima da outra. Porque a única coisa mais legal do que uma máscara rasgada do Wolverine é fazer 4 máscaras rasgadas do Wolverine. Isso é simplesmente os anos 90 personificados e eu adoro. Sabe, às vezes certos estilos se tornam clássicos e duram pra sempre. E aí, às vezes você cria coisas assim e isso vira piada. Mas na verdade não é engraçado, porque é simplesmente perfeito para aquela época. E é uma figura tão legal. Infelizmente, como ele era tão procurado e os preços no mercado secundário estavam absurdos, a Hasbro relançou esse cara em um box exclusivo da Amazon, para que muito mais colecionadores pudessem conseguir um. Mas esse aqui é o original. Esse é o Strife de 2014 daquela coleção exclusiva da Toys R Us. Achou que a gente tinha esquecido de alguma coisa? Você achou que ia ter uma coleção dos X-Men sem o Wolverine? Não, claro que não. Aqui temos o Wolverine dos X-Men surpreendentes, sem máscara. Ou seja, é a escultura de cabeça sem máscara. E assim como eu falei sobre o Magneto e alguns outros, você não acha que ele parece um pouco mais cartunesco? Tipo, não é uma escultura de rosto super realista. Eu acho que ele tem mesmo um clima mais cartunesco. É um reaproveitamento. Já vimos esse corpo antes, mas com a máscara, claro, com a máscara dele caindo ali. Não é tão exagerado com o cabelo dele nesse aqui, e eu acho que isso provavelmente é bem fiel aos quadrinhos da época. Mas cara, fala sério. A gente não vai ter uma coleção dos X-Men sem o Wolverine. E depois das nossas últimas coleções com Build-A-Figures de um tamanho bem legal, agora voltamos para os Build-A-Figures meia boca com essa Jubileu. Tenho quase certeza que esse é um visual mais moderno da época em que isso foi lançado. Ela não tem mais tanto aquele estilo de garota de shopping, embora ainda use a jaqueta amarela do Pescador Gordon. Veio com um acessório de poder bem legal. Eu gosto de como os óculos de sol ficam na cabeça dela. Jubilee moderna, não faço ideia de onde isso se encaixaria na minha coleção ou exposição. Quando você é como eu e compra todos, consegue todas as peças dos Build-A-Figures. Nenhum ano de Marvel Legends estaria completo sem uma variedade de personagens do seu amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. A gente recebe uma wave do Homem-Aranha que na verdade vai para todo lado. Temos figuras modernas, figuras clássicas, temos figuras de filmes, temos figuras dos quadrinhos. Essa wave realmente veio com tudo. E uma das mais legais foi, claro, o Homem-Aranha Superior. Então esse deve ser o corpo do Aranha-Pizza. Ou o que vai se tornar o corpo do Aranha-Pizza, eu acho. Nunca foi meu ponto forte saber todos esses detalhes. Mas essa é a história do Dan Slott, e eu acredito que o design original do Homem-Aranha Superior foi desenhado pelo Ryan Stegman. Muito bom. Era pra ser só uma história maluca de troca de corpos, tipo Sexta-feira, muito louca, com Otto e Peter trocando de cérebro, mas virou algo maior. Virou uma das fases mais marcantes da história dos quadrinhos do Homem-Aranha.
Apesar de não ser uma representação perfeita daquela fase, eles entregaram isso rápido, enquanto o quadrinho ainda estava nas prateleiras, o que é difícil considerando o tempo de produção de um boneco de ação, normalmente cerca de 1 ano. Então, é difícil fazer com que as coisas sejam lançadas ao mesmo tempo em que os quadrinhos estão acontecendo. Mas você vê que o design aqui remete um pouco ao visual do Homem-Aranha do Ben Reilly. Os olhos dourados são, você sabe, algumas das melhorias tecnológicas do Otto. E o padrão de teia desconexo não é um acidente. É exatamente assim que parecia nos quadrinhos. E eu acho que isso realmente serve para representar a mente fragmentada que Otto tinha enquanto habitava o corpo do Peter. É um detalhe muito legal, sabe? Só preto e vermelho ficou realmente ótimo. Recentemente tivemos uma versão moderna com painéis de olhos reflexivos que ficou ótima. Mas amo essa figura há muito tempo. Agora temos uma versão moderna do Boomerang, e ele veio com essa mochila legal, onde ele podia guardar seus diferentes boomerangues. Você pode ver que ela comporta 4 diferentes. Bem fiel ao design moderno dele, que eu acredito que ele ainda usa até hoje. Agora essa figura teve uma alteração durante a produção, e foi aqui no cinto. Eu acho que tinha uma que tinha só um cinto simples. E aí eu tenho a versão com o logo dos Thunderbolts. Então esse aqui é tipo o alvo dos Thunderbolts. Eu não sei se uma é mais valiosa que a outra, e para mim não vale a pena voltar e tentar descobrir tudo isso. Mas, de novo, tenho quase certeza que isso aqui é tipo o corpo do Buck Gato, um corpo padrão, mas é uma aproximação bem próxima do que a gente tinha com o Boomerang nos quadrinhos. Esse aqui é bem diferente. Do nada, e sem estar na lista de desejos de ninguém, apareceu o Besouro Supremo. Sim, da série Ultimate Homem-Aranha. Ele realmente apareceu nos quadrinhos. Aparentemente ele era tipo um agente da Latveria que foi enviado para roubar segredos da Roxxon. Acho que ele só apareceu em uns 3 volumes dos quadrinhos, mas uma curiosidade sobre o Besouro, sua primeira aparição de verdade foi no jogo Ultimate Homem-Aranha. Na verdade, ele surgiu primeiro em um videogame, não nos quadrinhos. É uma figura bem maluca, com um visual bem diferente. Quero dizer, tem muita coisa acontecendo aqui com essa escultura. Eu realmente gosto do efeito de pintura em degradê nessas asas, como começa escuro e vai clareando. Acho que fica realmente muito bom. Encaixa bem facilmente nas costas. Embora, sabe, você olha pra isso e pra mim parece só um Kamen Rider comum. Tipo, isso aqui parece muito mais com um inimigo japonês, sabe? Daqueles do Power Rangers ou algo que você veria em Kamen Rider do que com um verdadeiro vilão da Marvel. Mas olha, é uma figura única e ninguém esperava que conseguiríamos. Houve alguns vilões nessa coleção, incluindo o que considero uma das melhores versões do Carnificina. Eu gosto de como ele é mais magro. Ele é muito mais magro do que o Venom. Eles colocaram aqueles tentáculos saindo, mas não exageraram nisso. O mesmo vale para os dedos. Sim, são longos, pontiagudos e alongados, mas não tão grandes a ponto de parecerem desproporcionais ao corpo. O que mais gosto é que essa escultura da cabeça, que pensei ter mandíbula móvel, na verdade não tem. Essa escultura lembra muito a arte do Mark Bagley nas primeiras aparições do Carnificina. Isso significa muito para mim. Quando você consegue deixar uma figura muito mais fiel aos quadrinhos, quando eu consigo ver o estilo do artista na escultura, na pintura e no design, isso é algo que realmente me faz gostar muito mais de uma figura. Eles nos deram essa figura do Toxina, que sinceramente é ruim. Ao montar uma coleção, certas figuras exigem novas ferramentas, e algumas custam mais. É preciso equilibrar o orçamento. E parece que esse cara foi totalmente só para equilibrar o orçamento. Reutilizaram partes do corpo que nem parecem combinar direito umas com as outras. Sim, ele tem uma nova escultura de cabeça e uma pintura legal, mas eu não acho que isso seja fiel aos quadrinhos em relação ao filho do Carnificina. Ele vai voltar para a caixa. Algumas mulheres do universo do Homem-Aranha apareceram na coleção, começando pela Gata Negra com um visual bem clássico. Agora a Felícia já teve vários visuais diferentes ao longo dos anos, e quase todos eles já foram representados em plástico de uma forma ou de outra. Mas esse aqui realmente lembra o design original dela, ou como ela aparecia durante a maior parte dos anos 80 na época em que ela basicamente era coprotagonista da revista Peter Parker, o espetacular Homem-Aranha, quando ela e Peter estavam namorando. São os babados originais, sabe? Não tem todos aqueles outros detalhes. É só um traje tecnológico preto clássico. O cabelo dela não está exagerado, é mais aquele visual de origem. Olha só, a cabeça sai facilmente, mais aquele cabelo de origem. É uma figura sólida. É uma ótima representação clássica de Felicia Hardy, e aí temos uma das versões mais novas da Garota Aranha. Essa é a versão arena da Garota Aranha. Essa é a Anya Corazon.
Ela é uma jovem mexicana que foi picada por uma aranha mítica durante uma celebração do Dia dos Mortos. Então meio que conectando um pouco da teia, sabe? A teia de aranha e o visual da Madame Teia. A fantasia dela claramente remete ao traje da Mulher-Aranha da Julia Carpenter, com aquele visual meio de simbionte preto e a máscara com o rosto aberto. É uma figura bem fofa. Está meio que no corpo que vamos ver para a May Parker em algum momento. E você sabe, mais uma ótima adição ao Aranhaverso. Assim como vimos em várias das outras coleções de 2014, temos algumas figuras dos filmes incluídas aqui. Desta vez, com o segundo filme do Andrew Garfield como Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha 2, temos o Electro do Jamie Foxx. Não que você consiga perceber que esse é o Jamie Foxx. Sabe, você fica se perguntando de novo, com o tempo de produção dos bonecos, se eles tinham alguns desenhos iniciais de como o personagem seria e meio que tiveram que basear o boneco nisso. Tudo bem, quero dizer, é igual ao filme, parece bonito, mas na verdade é meio ruim. Sabe, é de partir do coração. Eu realmente espero que André Garfield continue recebendo mais redenção como Homem-Aranha, como aconteceu em Sem Volta pra Casa. Deram ao André um traje básico de Homem-Aranha bem legal. Sabe, aquele filme Homem-Aranha 2 definitivamente tinha o traje de Homem-Aranha mais fiel aos quadrinhos que vimos até agora. Até o novo filme Um Novo Dia, que parece que o traje do Aranha vai ser simplesmente perfeito. Mas ainda mantém aquele visual tecnológico meio que uma malha. A aranha mais longa nas costas, mas essa máscara, quero dizer, ela lembra bastante algumas coisas do John Romita Sr. Eu gostei desse boneco. Achei que funcionaria em uma exposição do Homem-Aranha, pois lembra muito o visual dos quadrinhos. Eles arriscaram um pouco com essas articulações borboleta. Elas são estranhas e não necessariamente tão funcionais quanto você gostaria que fossem. E os braços acabam ficando meio moles, com uma aparência meio caída. Então, felizmente refizeram esse traje para o André. Porque mesmo sendo um visual bem clássico do Homem-Aranha, tem umas coisas estranhas de boneco de ação acontecendo ali. Agora, o Build-A-Figure dessa coleção era um cara bem grandão. Esse é o Duende Verde Supremo, o Norman Osborn do universo Ultimate. E é bem grande. Sabe, o Norman foi realmente o principal antagonista de toda a saga do Homem-Aranha Ultimate. Ele foi apresentado já no primeiro arco. Acho que ele apareceu pela primeira vez na edição 6. Obviamente, o Homem-Aranha Ultimate foi escrito por Brian Michael Bendis e foi desenhado por cerca de 120 edições, 114 delas pelo Mark Bagley. Foi a série mais longa e contínua em um quadrinho da Marvel, quebrando o recorde do Stan Lee e do Jack Kirby. E eu li anos atrás que o Bagley disse, sabe, se soubesse do sucesso desse título, talvez tivesse dedicado mais tempo ao Duende Verde Ultimate. Porque ele meio que parece, quero dizer, acho que tem um pouco de reaproveitamento do Hulk nesse corpo para criar esse personagem. E aí ele quase tem uma cabeça de demônio, tipo a do Trigon da Corrente Contínua Comics aqui em cima. Era assim que ele parecia. Quero dizer, esse é o Duende Verde Supremo, e pelo menos é uma figura bem robusta. Mas eu admito, olha, eu sou um cara clássico. Sempre vou amar o traje original do Duende Verde, este sempre será o segundo lugar. 2014 teve várias figuras exclusivas de lojas e da Comic Con, começando com um pacote de 5 dos novíssimos X-Men. Agora vamos falar sobre alguns dos conjuntos e figuras exclusivas que saíram em 2014, começando com aquele que eu estava mais animado, e no final das contas mais decepcionado, o box dos novíssimos X-Men. Você já me ouviu citar Brian Michael Bendis várias vezes neste vídeo. Ele realmente liderava a direção criativa da Marvel naquele período. Ele era o roteirista principal de tantos títulos. E quando ele teve a chance de escrever os X-Men, ele decidiu trazer os X-Men originais do passado e colocá-los aqui no futuro. Então você tem aqueles X-Men originais com seus uniformes da Escola Xavier. Eu achei que isso ia ser incrível. Não víamos esses uniformes originais dos X-Men desde os bonecos de 5 polegadas da Toy Biz, então isso realmente atualizaria tudo. Eles ficaram meio ruins. Veja o Ciclope. Parece uma cabeça moderna em um corpo que deveria ser o original. Olha como esse sombreamento de tinta simplesmente para na articulação da cintura. Não continua pelo resto da figura. Tem um pouco de sombreamento nas luvas, um pouco nas botas, mas só o fato da cabeça não combinar com a estética do resto do corpo já é tão decepcionante. E esse é um dos melhores. Jean Grey como Garota Marvel é igualmente de partir o coração, provavelmente por causa da falta de um bom corpo base feminino na época. Eu aprecio que eles tenham usado a cabeça dela com a máscara completa dos primeiros dias dos quadrinhos dos X-Men, mas isso não faz uma figura muito atraente. E de novo, você tem o problema da variação de cor, onde os quadris não tem nenhuma, mas o traje do corpo é quase laranja.
Então quando você coloca ela junto com as outras figuras, parece que ela nem faz parte do mesmo time. Anjo ficou com uma cara meio boba. Quero dizer, ele está musculoso demais. Eles escolheram um corpo base péssimo. Ele tem o mesmo problema de cor que Cíclope, porque eu acho que é basicamente o mesmo corpo. Eles só colocaram uma cabeça ainda mais boba nesse cara. Essas asas são bem decepcionantes, não tem articulação nenhuma. Elas só se encaixam nas costas e nem ficam lá direito. Quero dizer, se você pudesse fazer algo com 80% tipo, se você colocasse 80% de esforço, é isso que estamos vendo com essa figura do anjo, que ainda é significativamente melhor do que os 5% de esforço que colocaram no Homem de Gelo. Nada disso parece o Homem de Gelo da época em que seus companheiros de equipe usavam esses mesmos uniformes. Ele usava botas, ele usava luvas. Ele não era apenas um cara esquelético, semi-translúcido, feito de gelo. O Homem de Gelo realmente tem um histórico de ter alguns bonecos de ação bem ruins, mas tenho quase certeza de que esse aqui supera todos. A figura do Feraki é praticamente a única que se salva. Eles realmente deram a ele uma estrutura única. Então ele realmente parece diferente dos colegas de equipe. Ele é maior. O esculpo da cabeça dele não é nem de longe tão ruim quanto o do Anjo, nem totalmente reaproveitado como o do Ciclope. Você tem um esculpo de cabeça novo. Eles tiveram o cuidado de fazer as mãos e os pés desproporcionalmente grandes, então isso está muito mais fiel aos quadrinhos e ao personagem. Ainda tem os problemas quanto ao acabamento da pintura, mas, sabe, esse é o melhor do pior quando se trata desse conjunto. Começando uma longa tradição de figuras que veremos nos próximos vídeos de história, você tem aqui o Agente Venom, que foi o primeiro dos Marvel Legends exclusivos da Walgreens. Sim, essa linha começou com esse cara lá em 2014. Uma figura muito legal de um personagem que era muito popular nos quadrinhos na época. Este é o Flash Thompson, o antigo inimigo e melhor amigo do Homem-Aranha, usando o simbionte Venom. Um design muito legal, mistura os aspectos militares do Flash com os aspectos do simbionte clássico. Uma figura legal, mas o principal é que isso abriu um novo caminho para nós em figuras de ação. E por anos a Walgreens se tornou uma parte regular das nossas caçadas por brinquedos, porque eles lançavam figuras que só podiam ser encontradas lá. Acho que vi um vídeo dizendo que a Walgreens tinha um comprador executivo fã ou colecionador de quadrinhos. E ele sabia que ao ter esses itens exclusivos, isso traria pessoas para as lojas dele para procurá-los. E pelo menos no meu caso, ele estava absolutamente certo. E tudo começou com este aqui. A Target lançou um pacote exclusivo com 3 figuras, incluindo uma Miss Marvel atualizada e um Capitão América repintado. Mas eu comprei esse conjunto por causa desta figura. A única vez que tivemos o Homem Radioativo, e ele está incrível. Olha esse plástico verde translúcido incrível, essa escultura de cabeça ameaçadora, esses olhos brancos. Ele está naquele corpo maior. Então ele realmente combina com os vilões do Hulk, porque ele tem bastante massa e presença. Esse conjunto custava uns $60, quero dizer, ele ficou parado nas prateleiras das lojas. Se você tem sorte de ter uma Target que faz promoções, espero que tenha conseguido pagar bem menos, porque $60 é caro por um homem radioativo. Agora que ele está na minha coleção, fico muito feliz, pois ainda integra minha exposição de vilões do Hulk. Como sempre, a Hasbro tinha figuras exclusivas disponíveis na San Diego Comic Con, e em 2014 foi um pacote com 5 figuras chamado Conjunto Thanos Imperativo. E Thanos Imperativo foi uma série de 2010 que foi tipo a culminação das sagas Aniquilação e Guerra dos Reis. E eles nos deram figuras desse arco começando com Raio Negro, e já tínhamos visto o Raio Negro antes pela Hasbro. Ele foi uma das primeiras figuras quando a Hasbro assumiu a linha, e ele era horrível. Ele tinha umas asinhas minúsculas e elas não funcionavam. Dessa vez temos asas de plástico coladas, então elas funcionam basicamente só naquela pose. Ainda acho que esteticamente elas ficam melhores do que antes. São designs clássicos do Jack Kirby, e temos o tridente dele aqui em cima. Vamos ter figuras melhores do Raio Negro no futuro, mas essa era a melhor que tínhamos na época. E ele vinha acompanhado de sua esposa, Medusa. Agora, essa figura é ruim, acho que era exatamente o visual que a Medusa tinha nos quadrinhos na época. Não é o visual clássico dela, é essa versão meio metálica, mais moderna. Claro, o lance da Medusa é que ela tem um cabelo super poderoso, e isso é legal, a menos que você queira que o boneco fique em pé, o que esse aqui com certeza não vai. Além disso, ela parece só mais uma ruiva genérica da linha Marvel Legends. É a Jean Grey, é a Mary Jane, é a Medusa.
Ninguém sabe. A gente só sabe que ela gasta uns $2.000 por mês em shampoo. Então, não é a minha favorita. Agora, as figuras realmente melhoraram um pouco a partir daí, começando com o Senhor das Estrelas. E esse é um Senhor das Estrelas fiel aos quadrinhos daquela história. E eu adoro as armas. Esse aqui veio com botas pretas. Botas pretas. Acho que vimos um depois que tinha botas cinza. Mas eu adoro o capacete. Tipo, ficou muito bem feito. A pintura está perfeita. Um visual muito legal. Mas enquanto estou gravando isso, percebo, esse é o soldado da MA. Aquele soldado da MA que vimos antes, esse é o corpo dele. Eles só reutilizaram isso para o Senhor das Estrelas. Funciona para ambos, mas essa é parte da reutilização. Quem sabe qual veio primeiro? Recebemos uma figura do Guardião no cartão com o nome dele. Não, espera. Qual é o nome desse cara aqui? Espera aí, vou pausar. Gladiador. Recebemos uma figura do Gladiador. Viu? Não tem roteiro para isso. Eu só pego as figuras e falo sobre elas. Então, Gladiador, um dos guardas imperiais de Shira, sempre protegendo a princesa Lalandra. Eu gosto do fato desse aqui ter um azul metálico mais forte. É uma repintura de uma figura anterior. Capa bem legal. Nome realmente sem graça, um que eu nem consigo lembrar. E finalmente, o motivo pelo qual eu comprei esse conjunto foi o Blaster. Então, o Blaster é da Zona Negativa. Ele é um vilão clássico do Quarteto Fantástico, criado por Jack Kirby e Stan Lee, desde os primeiros dias do Quarteto Fantástico. E essa é a única versão do Blaster que a gente já teve, e é tão decepcionante. Eu estou assumindo que esse era o visual moderno dele e como ele aparecia nessa sede, e dá pra ver um pouco daquele visual do Kirby na cabeça, mas o resto disso aqui não parece nada com o Blaster clássico. Blaster com certeza está no topo da minha lista de figuras que precisam ser relançadas, mas a gente precisa dele com o visual clássico dos quadrinhos, não essa coisa estranha com cara de lobo e peito peludo. Eu quero meu Blaster clássico. 2014 pareceu um ano bem sólido para Marvel Legends. Não foi um ano marcado por uma figura lembrada por todos, mas sim por diversos personagens sólidos que ainda ocupam nossas prateleiras e displays. O que você acha? Quero analisar essas figuras, me avise se quiser que a série continue. E como sempre, para o melhor da história dos quadrinhos e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring.